Obrigado, gente. Vamos divulgar o Evangelho, esparramar a boa semente do Evangelho, a única que pode edificar, construir vidas, reconstruir famílias, ajudar a juventude, ajudar as crianças, a única e verdadeira sabedoria. Você sabia que a única e verdadeira sabedoria é a sabedoria que provém de Deus, que vem de Deus? Pois o que nós temos por sabedoria aqui na Terra é simplesmente ciência para Deus, que é a capacidade intelectual que Deus entregou para o homem usar. Deus entregou todos os dons de maneira riquíssima ao homem, mas a sabedoria, ela vem por temer a Deus. O salmista falou o princípio da sabedoria, ou seja, o começo da sabedoria, é o temor a Deus. O que é temor? Temor não é ter medo, temor é respeitar. Todos nós dizemos que somos de Deus, mas será que nós temos temor a Deus realmente? Será que nós respeitamos a Deus em tudo? Porque se nós temos temor, nós temos que respeitar. E como eu já falei e tenho procurado ensinar, embora que de maneira limitada, se tem temor de Deus, tem que respeitar. Tem leis para a família, vamos respeitar. O que Deus quer para o esposo com a esposa? O que a esposa, o que Deus quer para a esposa com o esposo? Como se relacionar? Qual é o tipo de atitudes que terão dentro do envolvimento? É lógico que eu sempre friso que não haverá mar de rosas, não vai haver mar de rosas, gente. Esqueçam que no relacionamento vai haver mar de rosas, que não existe. É, Existem regras, existem leis espirituais que têm que ser observadas e praticadas a fim de que venhamos sermos bem-sucedidos na nossa vida sentimental, na nossa vida familiar e, consequentemente, em todos os setores da nossa vida financeira, existem regras que precisam ser praticadas de acordo com a palavra de Deus, de acordo também de vivermos dignamente, pois prosperar de maneira ilícita desagrada a Deus. Então, são regras, são atitudes que temos que tomar para temermos a Deus. E o temor a Deus é o princípio, o começo de toda sabedoria. Todos os setores da nossa vida existem regras, existem disciplinas que Deus quer nos moldar conforme seus ensinamentos. Pois nós já aprendemos que Deus não tem compromisso com o homem. Deus não tem compromisso comigo. Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele diz que eu velo pela minha palavra para cumprir, Jeremias 1,12. E se ele vela pela sua palavra para cumprir, então ele tem compromisso apenas com a palavra dele. Ou seja, se eu desobedecer, fugir, deixar seus mandamentos de lado, Deus não tem compromisso comigo, porque ele disse para eu fazer A e eu fiz B. Então existem regras para a saúde, como é que nós estamos aprendendo, e vamos continuar na segunda-feira aprendendo sobre saúde. Temos muitos pontos ainda. Aliás, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria e de advertências para nós, e o verdadeiro manual de instrução para que venhamos a ser bem-sucedidos é a palavra do Senhor. E na segunda-feira eu quero retornar esse assunto da saúde, a fim de que venhamos sarar a nossa sociedade e realmente mostrarmos que Deus tem poder através do conhecimento da verdade, para que todos possam ser libertos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Acontecendo isso, trará o bom testemunho e a glorificação do nosso grande Deus. Então, vamos dar um resumo aqui. Nós já aprendemos que condenação há, porque vem através do pecado de Adão, e que nós não podemos fugir dessa condenação. Se nós ignorar, achar que não existe, é pior para nós. Tudo que o diabo quer é que nós ignore completamente, achando que não existe condenação. Então todos nós nascemos abaixo dessa condenação, e temos que aceitar ao Senhor Jesus para fugir dessa condenação. E não é apenas aceitar ao Senhor Jesus, passar pelas águas batismais, já que a palavra batismo significa imergido em águas, já que Jesus Cristo nos deu o exemplo se batizando nas águas do Rio Jordão pelo profeta João Batista, que era seu primo, que pregou arrependimento. E para que o batismo aconteça, tem que ter o arrependimento. Aí passamos a andar em novidade de vida. Vivemos por fé. Fé é prova daquilo que se não vê,
a certeza das coisas que se esperam, fé é uma convicção. Tudo isso nós já aprendemos. A partir do momento que aceitamos Jesus, nós temos condições de estarmos novamente juntos com Deus e passarmos a usufruir de uma vida digna. Mas não é num passe de mágica. Existem regras, normas, disciplinas, doutrinas que temos que praticar. Então, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, passamos pelas águas batismais, nós temos um poder que nos está outorgado em Lucas 10:19, que já aprendemos: eis que vos dou poder para pisar escorpiões e serpentes e toda a força do inimigo. Escorpiões representando os demônios, os anjos caídos, e serpentes significando que nós podemos conviver com o pecado, já que a serpente foi aqui o instrumento do diabo para enganar Adão e Eva. Nós podemos conviver com o pecador, com o ladrão, com o bêbado, com o maldizente, com o traficante, sei lá, com o assassino, com o bandido, e não nos contaminarmos. Pois enquanto estivermos aqui, nós vamos viver em sociedade e temos que fazer a nossa parte e temos que ser a luz do mundo e o sal da terra. Então tudo isso nós já aprendemos. E esse poder que está outorgado a nós, ele só é válido com Apocalipse 1, versículos 5 e 6, aquele que nos ama, Jesus, em seu sangue nos lavou, nos fez reis, está escrito nos fez reis e sacerdotes. Então nós reinamos como? Sobre o mal. O nosso reinado, ele é espiritual, e para que nós possamos reinar tem que existir um tribunal, e esse tribunal é composto por Deus, que é o Pai, Jesus Cristo, que é o advogado, e Satanás, que é o acusador, é o promotor ali, me perdoe, os promotores é apenas uma expressão, é o Satanás, ele está ali então para acusar. Então o que acontece? Nós temos que estar com Lucas 10:19, com poder e com sacerdote, para poder reinar, usufruirmos do nosso reinado, Lucas 10:19, com poder, para pisar escorpiões, serpentes e toda a força do inimigo. Macumbaria, feitiçaria, obras mandadas, invejas, olho gordo, não importa o problema. Para isso nós temos que ter um sacerdócio, porque no Antigo Testamento existia um sumo sacerdote e existia o sacerdote que levava as petições até o sumo sacerdote, que entrava com a corda amarrada em sua cintura, porque se entrasse em pecado era fulminado, morria. E então o sacerdote era que levava as petições a ele. E hoje o nosso sumo sacerdote é Jesus, que está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Então esse reinado funciona através do nosso sacerdócio. Nossas orações chegam até Jesus, que é o nosso advogado, que apresentamos nossas razões de acordo com Isaías 43:26, procura lembrar-me, entramos juntos em juízo, apresenta tuas razões para que te possa justificar. Que mais que nós aprendemos? E que o primeiro ponto para sermos curados é a cura da alma, ou seja, largarmos mágoa, rancor, praticarmos o sermão da montanha. Se andar uma milha, ande duas. Se te mandarem dar uma milha, ande duas. Enfim, ali no sermão da montanha está estampado o coração de Jesus. Que mais? Eu estou com os pontos apontados aqui, por isso eu tenho que tirar o olho para ver o que eu escrevi aqui. Curar a alma e depois observar detalhes da palavra do Senhor que nos causam doenças. Tudo isso, ninguém pode ser curado no corpo se a alma não estiver curada. Primeiro nós temos que vencer no campo espiritual. E depois pontos a serem observados, como os olhos, a maneira como olhamos, a maneira como falamos, e a maneira como nós vimos as coisas, a maneira de nos portar. Tudo isso atrai doenças para o nosso corpo se estivermos fazendo de maneira contrária à Bíblia. Falando tudo aquilo que queremos falar, embora estejamos com a razão, ofendendo, atraindo inimizades, magoando as pessoas, tudo isso pode se transformar em doença no nosso corpo. Tudo isso nós temos que fugir, saber o que colocamos diante dos olhos. Nós temos que reconhecer nossos erros, a fim de ter um recomeço e consertarmos, a fim de que venhamos obter a cura e vencermos e sermos bem-sucedidos nesse plano aqui, pois lá em cima
é o que o olho não viu, as coisas que não subiu ao coração, é o que Deus tem preparado para nós. Venceremos!